Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer o livro, mais um livro, da FUVEST, O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Antes de falar um pouquinho da estrutura do livro, eu queria falar um pouco da poeta, ou poetisa, mas é que ela não gostava de ser chamada de poetisa. Tá? Bom, Cecília Meirelles nasce em 1901, no Rio de Janeiro, e vai morrer em 1969, também no Rio. Ela recebeu um título de doutora honoris causa pela Universidade de Delhi. Então, normalmente esses títulos eram conferidos, né, a pessoas que se destacavam no campo da ciência, das artes, da filosofia, enfim, né, por grandes feitos. E ela recebeu esse prêmio. E já em vida, ela era muito reconhecida, porque ela proferiu palestras aí pelo mundo inteiro. Então, pela Europa, vários países da Europa, Israel, Chile, enfim. Então, era uma pessoa muito reconhecida. Ela teve uma vida um pouco conturbada. Então, sucessivas tragédias, né, familiares, várias atribulações. E é interessante que, para uns, poderia ser algo impeditivo, algo negativo, não sei. Para ela, e ela mesma vai dizer que foi uma fonte de coragem e de inspiração. Ela é órfã de pai 3 meses antes de nascer, é órfã de mãe aos 3 anos de idade e vai ser criada pela avó. E ela diz também que tinha uma babá que contava muitas histórias para ela. Né? Então, que muito provavelmente deve ter estimulado o imaginário da poeta. Né? Quando ela tinha 9 anos, e aqui interessante esse fato, ela vai receber uma medalha comemorativa. A escola recebeu um prêmio e ela foi receber esse prêmio pelas mãos do Olavo Bilac. E é interessante o que vai acontecer 30 anos depois. Né? Então, ela muito provavelmente devia ser uma boa aluna e foi escolhida ali para receber das mãos do grande Bilac. Em 1922, ela vai se casar com Fernando Correia, que era um homem muito instável emocionalmente. E ele vai se suicidar, e quem vai encontrar o corpo vai ser a filha mais velha. Então, ela teve 3 filhas com o Fernando. Né? Então, ela vai dizer que tentou ajudar o marido em vários momentos, mas que acabou fracassando. E, a partir daí, ela que teve que sustentar a família. Imagina uma mulher escritora com 3 filhas. Né? Vai se tornar também jornalista. E, no ano de 1934, ela vai fundar uma biblioteca infantil, que vai ser fechada pelo governo do Getúlio Vargas, porque possuía livros subversivos para criança. Né? Então, muito provavelmente ia ter livros lá, sei lá, do Monteiro Lobato lá dentro, né? Vai saber que tipo de livro subversivo para criança. Né? Como eu disse, ela vai se tornar também jornalista, e em 1934, aqui tem uma história engraçada, né? Ela vai ser convidada pela Universidade de Lisboa para fazer algumas palestras, conferências, enfim. E chegando lá, por intermédio de um amigo, ela vai marcar um encontro com Fernando Pessoa, no Café Brasileira, que é onde ele ficava sempre, que é onde tem a estátua de Fernando Pessoa hoje, né? Ali no Chiado, né? em Lisboa. Só que ele não apareceu, né? Então, depois de 2 horas esperando, ele não apareceu. Ela resolveu ir embora, né? Quando ela foi embora, ela foi para o hotel, ali estava o quê? Um livro, aquele livro Mensagem, né, do Fernando Pessoa, e uma cartinha para ela. E na cartinha dizia que ele tinha visto o seu horóscopo, e ele mesmo fazia os horóscopos dele, né? Desaconselhando a não ir àquele encontro, né? Então, tipo assim, o Fernando Pessoa está perdoado, né? E ela acaba recebendo esse livro dele e a carta está guardada até hoje. Né? Então é interessante, né? Ela já tinha assim grande apreço por ele, mas era o Fernando Pessoa, né? Então a gente não pode ficar bravo. E ela conta, falando um pouco da tragédia, né, da vida dela, ela conta que essas tragédias, essas mortes, né, imagina o pai, a mãe, depois o suicídio do marido, né? Então ela conta que em sua vida essas tragédias fizeram com que ela
fosse, aos poucos, desapegando das coisas. Porque ela começou a perceber que tudo era muito transitório, né? E que tudo poderia o quê? Terminar de uma hora para outra. E isso acabou sendo um estímulo para que a sua alma também procurasse alguma coisa além da vida, né? Então, coisas mais perenes, coisas mais permanentes. Então, vocês vão perceber que a poesia dela tem um pouco disso. Em 1936, ela recebe uma carta anônima, e aqui também é muito interessante. Uma carta anônima, e na carta anônima dizia que ela devia mudar o nome dela. Então, ela assinava Meirelles, com 2 L's, né, como era registrado. E na carta dizia que ela devia mudar o nome, porque olha toda a tragédia que veio, né, na vida dela. Gente, ela acaba mudando o nome. Ela passa a assinar, a partir desse momento, Meirelles com L só. Então, essa carta, até hoje, ninguém sabe quem escreveu, mas está guardada também. Né? Mas ninguém sabe quem escreveu. E não é que depois disso não aconteceu mais nada, né? Então, tipo assim, puxa vida, né? Será que realmente tinha alguma coisa né, a ver? Né? Mas, enfim. Em 39, ela vai ganhar, e aqui é legal, depois de 30 anos, ela vai ganhar o Prêmio Olavo Bilac, que vai ser a consagração no mundo literário. Obviamente, não mais das mãos dele, né? Mas ela recebeu esse prêmio com 9 anos, né? Que não era dela, mas recebeu das mãos de Olavo Bilac, e aqui ela recebe o prêmio Olavo Bilac, né? Que para ela foi importantíssimo. Em 1940, ela vai se casar com o Heitor Grilo e vai viver uma vida tranquila. Sobre o Romanceiro da Inconfidência. Então, a gente vai falar um pouco da estrutura da obra. Então, antes de ler essa obra, a gente vai falar bastante sobre o contexto histórico e como a obra vai ser estruturada. A primeira coisa que a gente vai prestar atenção é no tempo. Tá? Então, vamos lá. O tempo da autora e o tempo da publicação. Então, esses dois tempos a gente vai falar. A publicação 1953, ou seja, século XX. Okay? Embora, agora falando um pouquinho da autora, né, embora o primeiro livro dela tenha sido escrito em 1919, ou seja, às portas da Semana de Arte Moderna, né, e dos autores aí da primeira, autores e poetas da primeira fase do modernismo, a Cecília Meirelles nunca trilhou esses caminhos das vanguardas. Não era característica dela. Ela vai, na verdade, ter uma postura completamente diferente daquela postura iconoclasta dos poetas da primeira fase do modernismo. Então, ao contrário disso, a poesia dela vai ser voltada mais para uma poesia tradicional. Eu não diria aqui clássica, tá? Mas medieval. Tá? Então, tem aí uma certa característica da poesia ibérica, muitas redondilhas menores, redondilhas maiores. Né? Então, não a poesia clássica, mas uma poesia mais medieval. A sua obra vai estar inserida na segunda fase do modernismo. Então, junto com outros poetas como Vinícius de Moraes, que já fazia o soneto. Então, vejam como mudou, né, da primeira fase, daqueles bem radicais para a segunda fase. Então, junto com Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge de Lima, que eram poetas que buscavam mais a essência das coisas, uma poesia mais profunda, uma poesia mais espiritualizada, longe daquele coloquialismo e daquele radicalismo dos poetas, né, da primeira fase do modernismo. Bom, então esse é um tempo, esse é o primeiro tempo. Tempo da autora, segunda fase do modernismo, e tempo da publicação da obra, 1953. O segundo tempo é a época dos fatos relatados. Então, a gente está falando de uma Inconfidência Mineira aqui. Então, século XVIII, 1789, 789, né? Até 1792, que é o momento da sentença. Né? Então, esse é o segundo tempo. Depois, a época do surgimento do romanceiro. O que é esse romanceiro? Tá? Então, o romanceiro é medieval,
Então, é o berço desse gênero literário chamado de romanceiro, que a gente vai entender o que é um relato aí de relato popular escrito em versos. Tá? Então, daqui a pouco eu vou explicar isso também. E depois quarta época, que é a época da leitura. Então, nós temos 4 épocas aqui. Importante. E é engraçado que no outro livro que nós estamos analisando, também da FUVEST, nós temos também 3 épocas, né? Que é o livro 9 Noites, do Bernardo Carvalho. A estrutura da obra. Então, o formato romanceiro é um poema narrativo, ou seja, um poema que narra uma história. Então, narra uma história, tem um narrador, algo que acontece em determinado tempo, determinado espaço, né? Só que é um assunto histórico. É um assunto histórico de caráter popular. Caráter popular, o que significa isso? Diferentemente das epopeias, que nós tínhamos também uma narrativa mais em versos, como será essa, na epopeia nós tínhamos uma linguagem grandiloquente e nós tínhamos príncipes, deuses, semideuses. Então, tinha o herói, né? Mas eram pessoas que não eram seres comuns, como nós. Tá? Aqui, quando a gente fala de caráter popular, são pessoas como nós, pessoas comuns. Na obra, vocês vão ver que tem uma divisão. Ela é dividida em falas, cenários e romances. Então, o que seria isso? É interessante a gente entender para quando estivermos lendo, né, entendemos melhor. As falas são manifestações do narrador. Nós vamos ter um narrador, é uma narrativa, né, que vai se dirigir também, muitas vezes, às personagens. Tá? Então, nós temos um narrador. O cenário. O que é um cenário? É a descrição de um contexto ali, então, um lugar, num tempo. São descrições tanto objetivas quanto subjetivas, né, o que poderia passar pela cabeça das pessoas. Então, a autora vai procurar mostrar esse cenário físico, mas também a emoção que pairava, o clima que pairava sobre aqueles lugares e sobre aquele momento. Tá? Então, são descrições aqui também subjetivas, como eu disse. E o romance? O que é o romance? Vocês aprendem que o romance é uma narrativa longa que surgiu no romantismo. Sim, só que antes disso, no período medieval, existiam os romances que eram narrativas contadas também em versos. E é essa narrativa que ela vai recuperar. Então, aqui nós temos romances, ou seja, pequenas narrativas que têm um começo e meio e fim. Tá? Então, começo e meio e fim é uma historinha pequenininha, narrada, como eu disse, em versos. Então, são narrações de acontecimentos que ocorreram em determinado tempo, em determinado espaço. Tá? Sobre a leitura. É possível ler o romance de forma autônoma, ou seja, pegar um romancinho. E aqui nós teremos, gente, 85 romances. Então, você pode pegar um só, e como eu disse, ele tem um começo, meio e fim, e tem ali uma história pequenininha. Tá? Então, pode ser lido dessa forma. Ele pode ser lido em um conjunto. O que seria um conjunto? Vocês vão perceber que vai haver blocos, né? Como o próprio estudioso da Cecília Meirelles fez, ele vai dividir, mostrar para a gente que está dividido em blocos. Então, nós temos uma fala, o cenário e, por exemplo, 20 romances. Depois temos a fala, o cenário e mais os 10 romances. Então, podem ser lidos também em blocos. Tá? Também vai ter uma história para a gente entender. E é possível ler como né, o romance como um todo, o livro, né, esse livro, o Romanceiro da Inconfidência como um todo, que é o que nós vamos fazer. Né? Então, são 85 romances, mais esses poemas que não são chamados de romance, porque são as falas e são os cenários que são apresentados para a gente. Tá? Uma outra coisa que vocês devem saber é que a Cecília Meirelles dedicou 10 anos de sua vida a essa obra. Então, ela pesquisou as fontes históricas, inclusive os autos da Devassa, né, que é o auto da Devassa da Conjuração Mineira,
que é justamente o documento, o processo da Conjuração Mineira. Então, esse processo, essa devassa, né? A devassa, na verdade, é uma investigação rigorosa sobre crimes, sobre atos, ilícitos e tudo mais. Então, é nada mais, nada menos do que o processo. É o processo e o julgamento que culminou na morte do Tiradentes e no degredo dos outros inconfidentes. Então, ela estudou tudo isso, ela leu tudo isso durante 10 anos. Então, a fala das pessoas, né? As pessoas, das testemunhas que eram chamadas, dos inconfidentes, enfim, né? Dos advogados e tudo mais. Ela leu tudo, analisou tudo para criar essa obra. A Inconfidência Mineira foi uma tentativa de libertação de Portugal. Então, uma vez que a coroa portuguesa estava cobrando tributos pesadíssimos e eles tinham a intenção de continuar assegurando o piso de 100 arrobas, que dá mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano, né? Eles tinham a intenção de continuar assegurando esse piso, cobrando o resto que faltava da população, né? Para chegar àquele montante de 1.500 quilos, que foi chamado de derrama. A história é contada de forma artística. Então, Cecília, ela conta de fato a história que culminou na Inconfidência Mineira, em que mataram Tiradentes, mas ela não se esquece de incluir também o que poderia ter acontecido. Então, percebam que a realidade histórica se funde aqui e se confunde com a imaginação. Isso nós vemos também em outros dois romances da lista da FUVEST da Unicamp, que são o Mayong e 9 Noites. Né? Então, também ali nós temos fatos históricos que se confundem e se fundem com a imaginação. Percebam que o elemento histórico é bastante forte. Então, nós temos a mineração, as rivalidades, as contendas, os altos impostos cobrados pela coroa, a conscientização desses intelectuais, né, esses letrados, esses ideais de liberdade, ou seja, existe tudo isso. Não obstante tudo isso, o que a autora tenta recuperar é menos os fatos históricos em si e mais o ambiente e as sensações envolvidas ali na revolta. Então, a ambição, a cobiça extrema daqueles que buscavam, né, de forma incessante ali, o ouro, a esperança, a angústia e o medo daqueles que estavam por trás da Inconfidência Mineira, então vai aparecer isso também. Então é interessante que quando a gente estuda a Inconfidência Mineira pelo prisma da história, né, pelos historiadores, tudo nos parece muito frio, às vezes até meio distante. Por quê? É óbvio, a linguagem que os historiadores têm que usar é uma linguagem objetiva, é uma linguagem referencial. Aqui, por ser uma linguagem poética, né, e por ao predomínio aqui da função poética e da função emotiva, a autora magistralmente nos faz sentir o que aquelas pessoas sentiram. Então, imaginem a decepção de uma traição, aquele frio no estômago, esperando a sentença, né? Será que eu vou morrer? Será que vou ser degradado do país? Né? A perda dessas pessoas queridas, dos entes queridos, das famílias, a separação dessas famílias, o sofrimento dos caras naquele momento, né? A angústia que os caras sentiam, enfim, é isso que ela vai também procurar mostrar para a gente. Então, dessa forma, vocês vão perceber que a preocupação da poetisa foi recuperar as sensações e o clima predominantes no momento da revolta. Então, antes da revolta, durante a revolta e após, né, Inconfidência Mineira. Os fantasmas. Cecília Meirelles conta que, ao ser convidada como jornalista para cobrir as festividades da Semana Santa em Ouro Preto, e ela conta isso, foi mais ou menos no ano de 1940, né, não se lembrava direito, ela diz que o gênio letra maiúscula, que protegia a cidade desde a sua formação, então, imagina uma pessoa que protegia ali a cidade desde a formação,
né, que era Vila Rica, depois Ouro Preto, descerrou, e aqui textuais palavras, né, então abram aspas aí, descerrou, como num teatro, o véu das recordações, e todo o presente emudeceu, e os antigos atores tomaram suas posições no palco. E aí ela diz que na procissão dos vivos, então está na Semana Santa, né? Na procissão dos vivos caminhava uma procissão de fantasmas. E aquela Semana Santa se misturou com a última Semana Santa dos Inconfidentes, que era o ano de 1789. E tudo isso, ela diz, quando ela foi a Ouro Preto, em 1955, ela foi dar uma palestra lá em Ouro Preto, e ela estava na Casa dos Contos, né, proferindo essa palestra, que foi onde os Inconfidentes foram mortos. Então, percebam, ela consegue captar, né, um pouco desse passado, né, desses fantasmas falando para ela. E o que ela vai nos dizer, ela vai continuar contando, é que após as comemorações, ela deixa Ouro Preto, né, ela volta para o Rio de Janeiro, onde ela morava, e que todos os fantasmas a seguiram. E já no Rio de Janeiro, ela diz que o cenário do momento presente se misturava àquele do passado. Porque ali no Rio de Janeiro foi onde a sentença foi lida e onde foi o enforcamento do Tiradentes, né? Então, ela estava num lugar onde o Tiradentes havia sido enforcado. Então, ao ler os depoimentos do processo, ela fala que os fantasmas começaram a repetir suas próprias palavras de outrora. E aqui, gente, humildemente, olha que coisa mais linda que ela faz, o que ela fala. Então, são palavras dela ainda, né, na apresentação do livro. Ela confessa que todos os anos de trabalho e esforços dedicados ainda pareceram curtos demais para uma obra que se desejava o menos imperfeita possível, porque se impunha, acima de tudo, o respeito para essas vozes que falavam, que se confessavam, que exigiam quase o registro da sua história. Olha isso. Então, vejam bem, é como se ela dissesse que, olha, a obra é imperfeita, tá? Não saiu uma obra legal, mas eu procurei fazer dela menos imperfeita possível, né? Então, gente, olha a humildade, vocês vão ver que a obra é maravilhosa. Bom, voltando a falar um pouquinho da classificação, né? Como que a gente pode classificar esse livro aqui, O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles? Então, se vocês se lembrarem daquele tripé aristotélico, lembram do gênero épico, lírico, dramático, então epopeia, que depois virou narrativas, né? O lírico é o lirismo e o dramático é o teatro, tá? Então, como é que a gente pode classificar esse livro da Cecília Meirelles? Então, vejam bem. Falei que são 85 romances, né, que são narrativas escritas em verso. Nós teremos aqui a história de um povo ou de um herói. E esse herói será o Tiradentes. Além disso, nós temos também o gênero lírico. Então, no gênero lírico, nós temos a voz de uma pessoa que apresenta os fatos históricos e os eventos, além de transparecer suas próprias emoções diante daquilo que está sendo narrado, né? Dos fatos pretéritos, dos fatos passados. Então, nós temos também a característica lírica dessa obra. Sobre o gênero dramático. Então, o gênero dramático, né, do Aristóteles, dividido em tragédia e comédia. E aqui a gente tem a parte da tragédia. Tá? Então, sobre a tragédia, nós temos uma característica, aliás, duas muito sutis, mas também são muito importantes. Em muitos momentos da obra, parece que o lamento do narrador, ou da Cecília Meirelles, por exemplo, né, que não é um eu lírico, que é uma narrativa, mas esse narrador, parece que a voz dele se mistura à voz da consciência brasileira. Então, parece que o povo começa a sussurrar pela voz da poeta. E na grande tragédia grega, então a gente fala aqui de
de Sófocles, de Eurípides, por exemplo, que eram os grandes dramaturgos gregos, existia um elemento que se chamava coro. Esse coro nada mais era do que a voz do povo representada por um grupo de atores que declamavam ou cantavam em uníssono, ou seja, em um som só, como se fosse uma única voz. Criava-se, então, um clima, né, um clima de ansiedade, um clima de desespero aos acontecimentos que estavam para acontecer no palco. E o coro, muitas vezes, interrogava as personagens principais, dava conselhos para essa personagem principal, ou então admoestava, né, fazia advertências a essa personagem. E tudo isso que a gente vai ver a Cecília fazendo também. Enquanto ela está narrando, parece que a gente está vendo, escutando lá a voz do povo, aquelas pessoas que começam a sussurrar sobre os fatos que estão acontecendo ali. Então, ela consegue fazer isso, gente. É impressionante o que ela consegue fazer nessa obra. Além disso, se a gente pensar na tragédia, a tragédia é o que? A desgraça de um herói. Portanto, classificar o Romanceiro da Inconfidência como lírico, trágico, narrativo, não seria um erro. Por quê? Porque Tiradentes realmente foi um herói, né? Que seguiu o seu fado, que seguiu o seu destino, e sobre ele, como eu disse, desabaram aí as maiores atrocidades que poderiam acontecer. A figura do Tiradentes. Bom, Tiradentes era um órfão, foi criado por um dentista, tornou-se também dentista e alferes, que é uma patente simples da guarda. O nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. É o herói da nossa história. Ao passo que o outro Joaquim, o grande pusilânime, como a própria Cecília Meirelles vai chamá-lo, ou seja, o delator, o traidor, o vilão, também se chamava Joaquim. Só que era Joaquim Silvério dos Reis, o grande pusilânime. A palavra inconfidente significa traiçoeiro, traidor. E aí a gente tem que se lembrar que esse nome foi dado aos insurgentes pela coroa portuguesa. E embora a coroa portuguesa tenha descoberto o plano dos insurgentes e tenha os punido severamente, quem ganha a simpatia dos brasileiros são justamente aqueles que foram degredados e Tiradentes, que foi morto. Então, percebam que eles ganham não só simpatia, como também eternidade. Tanto é que nós estamos falando deles 200 anos depois. Tiradentes vira, a partir daí, um mito, um herói nacional. E a bandeira idealizada pelos inconfidentes, pelos insurgentes, tornou-se real. Então, libertas, qua seratame, liberdade ainda que tardia. Questões para se analisar sobre Tiradentes. E aqui nós temos fatos muito curiosos. A figura de Tiradentes foi recuperada após a proclamação da República, 100 anos depois da Inconfidência Mineira. Precisavam, após a proclamação da República, precisavam de um ícone, de um mito, de um herói, de um ser mítico. E a figura do índio estava ligada ao romantismo, mas também ao império. Era necessário, nesse momento, criar uma nova figura, um novo herói. E em 1789, estando no Rio de Janeiro, o Tiradentes vai assinar a confissão, dizendo-se líder desse movimento. Então, ele vai ser enforcado, vai ser esquartejado, né, em 21 de abril de 1792, né, após ser lida a sentença, ali no Rio de Janeiro. E era uma revolta que, se a gente pensar, pleiteava mais o quê? A independência de Minas e do Rio de Janeiro, de Portugal, né? Então, nesse momento, ainda não se falava de um Brasil. Então, havia esse lugar chamado Brasil, mas esses movimentos separatistas defendiam mais ali as independências locais. Tal. Muito bem. Com a proclamação da República, a figura de Tiradentes vai ser resgatada, como eu disse, 100 anos depois, né, após a Inconfidência Mineira.
e passa a ser eternizada quando Pedro Américo pintou este quadro aqui. E aqui a gente vai prestar muita atenção a partir de agora nessa pintura. A disposição do corpo do Tiradentes tem a forma do mapa do Brasil. Então, se vocês perceberem, é a forma do mapa do Brasil. Como eu disse, essa figura do herói foi construída após a proclamação da República. Então, embora a construção do Brasil inicia com a independência do Brasil em 1822, a consolidação vai se dar após a proclamação da República, 100 anos após a Inconfidência Mineira, ou seja, em 1889. Nesse quadro, a figura do Tiradentes vai ser associada à figura de Cristo. Então, nós temos até um crucifixo aqui. Ele está de barba e cabelos longos. Então, a esse respeito, existem algumas considerações que são muito interessantes. A figura de Cristo já era uma figura forte. E eles precisavam de herói, de uma figura forte. E é aqui que eles vão associar Cristo a Tiradentes. Se nós pensarmos, ambos foram imolados por uma causa maior. Então, motivo também para recuperar a figura de Cristo. Ambos foram mortos durante uma monarquia. Cristo, durante o Império Romano. E Tiradentes, sob o reinado da rainha Maria I, né? Maria Louca, que era filha de Dom José. A imagem de Cristo, de pele branca, que a gente tem hoje, também foi uma imagem construída, assim como é construída a imagem do Tiradentes. O Tiradentes, muito provavelmente, por ser um alferes, ele não podia ter barba e nem cabelos compridos. O fato dele ter ficado na prisão e muito provavelmente cresceu a barba, não cresceu a barba, porque as pessoas raspavam a barba e o cabelo por causa de doenças, né, piolho e tudo mais. Então, era muito mais higiênico. Então, ele foi enforcado, segundo os historiadores, sem barba e de cabelos curtos. Assim como a figura de Cristo, ela vai ser construída também. Então, a figura que a gente tem hoje de Cristo, de pele branca, não corresponde ao fenótipo judeu da Palestina daquela época, né? Que era uma figura mais escura e não com a pele branquinha, como nós vemos hoje em dia. Então, percebam que ambas as figuras foram aí reconstruídas, né? Então, o que eles queriam realmente era associar, como eu disse, a figura de Tiradentes a de Cristo. E aqui nós temos outros indícios. Percebam que o braço de Tiradentes está caído. E se nós formos analisar na Pietà do Michelangelo, a Pietà segura Cristo nas mãos. A posição do braço dele é a mesma da de Tiradentes. Nós temos um outro quadro do Caravaggio, que é a deposição de Cristo. Então, quando Cristo é tirado da cruz e depositado no chão, né, depois do túmulo, o braço também cai nessa mesma posição, é idêntica essa posição dos braços. E tem uma outra imagem também, que é a morte do Maré, que é do Jean-Jacques Le David, que é aquele pintor do neoclassicismo. Ele era um pintor da corte francesa e também pintor de Napoleão. Então, a morte de Maré em uma banheira, aparece também o braço do Maré para fora da banheira, assim como também aparece a de Cristo. Então, percebam que foi uma imagem criada para mitificar, né, para criar um mito, um herói, após a proclamação da República em 1889. Então, a gente fecha agora essa primeira parte, que é uma pré-leitura da obra Romanceiro da Inconfidência. Até mais, meninas.